favelada, mãe solteira e tatuada. Preta, favelada, mãe solteira e tatuada. Preta, favelada, mãe solteira e tatuada. Olá, danadinhos, danadinhas e danadinhos. Tudo bem com vocês, meus amores? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E eu espero que com todos vocês também. Gente, o meu convidado de hoje é um amigo tão querido, uma pessoa tão especial. É um cara extremamente gentil, educado, né? A gente se conhece há mais de 20 anos, ou uns 20 anos no mínimo, assim. Ele é um diretor super criativo. Thiago Araquilian, que é o nosso convidado de hoje, tem muita experiência no audiovisual, gente. Ele é finalizador, ele é montador, ele é produtor também. E agora ele fez o longa dele, quer dizer, agora não, né? Já tem uns 2 anos mais ou menos, e foi um grande sucesso. Eu assisti esses dias e o filme é muito lindo. Você chora, você ri, é muito divertido, assim. Começa pelo elenco dele, né? Que o elenco é incrível. Danton Mello, Guta Stresser, José de Abreu, que faz o papel principal, que dá um show. Gente, Zé de Abreu é Zé de Abreu, né? Então, assim, eu quero que vocês conheçam a história do Thiago Araquilian. Óbvio que são poucos minutos para ele contar a história dele, né? Mas é um amigo querido que eu queria há muito tempo já receber no canal, porque eu sou super fã do trabalho dele e do ser humano que ele é. Amor e carinho, Thiago Araquilian. Olá, danadinhas e danadinhos. Eu sou Thiago Araquilian, sou diretor de cinema. Estou no mercado do audiovisual há 20 anos, onde eu já tive a oportunidade de trabalhar em diversas produções importantes do audiovisual brasileiro. Já trabalhei como montador, como finalizador, como diretor de fotografia, como produtor. E recebi esse convite da Dana para contar um pouquinho a minha história para vocês. Bom, eu nasci em São Paulo e me mudei para o Rio de Janeiro aos 14 anos, porque meu pai trabalhava na Petrobras e foi transferido. E tive essa mudança radical de vida dos dois estilos de cidade. E me adaptei no Rio de Janeiro, que foi onde eu comecei, obviamente, a minha carreira e onde eu vivi a maior parte da minha vida. Hoje em dia eu estou em Paris, onde eu estou produzindo uma série chamada Expats, que é uma série sobre imigrantes, sobre expatriados, que deve sair no mês que vem. É uma série de documentários com 6 histórias de pessoas de origens diferentes. Eu, na minha infância em São Paulo, sim, o cinema sempre foi uma atividade central, né, para toda a minha geração, porque não tinham tantas opções também como tem hoje. E sempre a gente ir ao cinema sempre foi um evento muito importante para todo mundo. E a televisão ficava repetindo aqueles mesmos filmes na sessão da tarde e a gente ficava revendo os mesmos filmes, mas também era uma outra fonte que a gente tinha de acesso ao cinema. Hoje em dia, obviamente, o acesso ao audiovisual é inesgotável. Você pode passar aí a sua vida toda procurando coisas novas, que você sempre vai ter um conteúdo novo. E a gente está aqui também para continuar produzindo essas novidades todas. A minha primeira memória de filme no cinema foi ET, quando lançou, né? Eu era pequeno e a gente foi ao cinema, nem tinha dublado, eu nem lia ainda, era muito pequeno. E a minha mãe tinha que ficar traduzindo palavra, frase por frase, traduzindo não, ela lia a legenda, né, e ia falando pra gente o filme todo. Então, eu me lembro muito bem do ET e do A História Sem Fim, que também são filmes que marcaram bastante a minha infância. Então, eu, com mais ou menos 18 anos, eu resolvi fazer faculdade de biologia, porque era assim, uma falsa fantasia, né? Que eu achava que eu ia fazer biologia, ficar numa praia fazendo pesquisa e tocando violão e tudo, mas não é nada disso que o biólogo faz, né? Na verdade, existem biólogos que têm essa vida de pesquisa, mas a grande maioria trabalha em laboratórios e tudo, e foi isso que eu descobri quando cheguei na faculdade.
E na faculdade de biologia teve uma greve daquelas, era na UFRJ, e teve uma greve daquelas intermináveis, durou 6 meses. E aí, nesse período, eu recebi um convite para dirigir, era um concurso para ver quem ia fazer um filme para uma associação que meu pai participava, que era a Associação dos Engenheiros da Petrobras, da IPET. E aí eles estavam fazendo uma peça com Augusto Boal e queriam alguém que pudesse fazer o filme. Eu escrevi um projeto e fui selecionado. Liguei para o meu amigo Fernando Pinto, que era um amigo que estava no último ano da UF em cinema, e nós sentamos e fizemos o roteiro e fizemos o filme, que até hoje é exibido pela associação. E assim que eu comecei no cinema, com uma oportunidade de já começar dirigindo, e eu não sabia nada ainda, né? E aí, nesse momento, eu percebi que eu tinha muito interesse também na técnica e queria aprender a fotografar, a montar, a fazer tudo. E foi assim que eu fui levando a minha carreira. Então, eu trabalhei como montador muitos anos, de muitos filmes. Trabalhei como diretor de fotografia sempre paralelamente, fazendo vídeos institucionais, publicidades e várias outras coisas que a gente fazia. E logo cedo abri a minha produtora, porque era preciso ter uma empresa para poder emitir nota. Então logo abri a minha produtora logo cedo, né? Então desde sempre eu tive empresa, então a gente fica nesse misto que o Brasil obriga a gente, de ser meio empresário, meio faz tudo, né? É interessante que o Brasil tem essa característica, né? A gente não aprende uma coisa única e fica focado naquela coisa, realizando aquele mesmo trabalho. A gente tem essa possibilidade de migrar em várias funções, e isso no final das contas dá pra gente uma experiência muito grande. Então, eu sempre, desde o meu primeiro trabalho no audiovisual, né, eu sempre tive essa vontade de conciliar a parte técnica e também a parte criativa e da minha educação no cinema. Então eu fui atrás de fazer uma faculdade de cinema e consegui depois, em 2005, eu consegui vir para a França e fazer a minha faculdade de cinema aqui na Paris 8, que é uma universidade pública, onde eu cheguei e não falava nenhuma palavra de francês, e aprendi aqui, batalhei para conseguir fazer a prova, e por ser uma universidade pública eu consegui ficar, fui aceito e me formei em cinema aqui. Então ao longo desses 20 anos eu sempre tentei continuar a minha formação pela parte técnica e pela parte teórica. Bom, o fato de eu ter trabalhado como montador é fundamental para eu trabalhar como diretor, né? Primeiro que a gente, como montador, a gente está sempre em busca daquilo que funciona dentro da montagem para a gente criar o universo que a gente está tentando compor. Então, quando você está fazendo um filme onde você não acha esses planos que você precisa, ou essas opções, né? Você aprende muito aquilo que você não pode deixar de fazer quando você estiver filmando, né? E depois mais ainda aprendi isso na finalização, que é o momento que a gente assiste o filme já editado e diz, poxa, tá faltando isso, e a gente vê que não foi feito, né? Então a gente aprende duas coisas, né? Aprende a produzir aquilo que é necessário para se fazer uma boa montagem e aprende a ser econômico, né? Em vez da gente filmar 50 vezes o mesmo plano, a gente aprende o que é fundamental e aquilo que funciona na montagem. Quando o diretor não sabe montar, é muito complexo, porque é difícil saber, é até difícil decidir o eixo, decidir a forma que você está filmando. Eu, como montador, eu recebia muitas vezes, principalmente na publicidade, algo filmado assim 50 vezes a mesma coisa, porque botava a câmera de um lado e aí filmava aquilo, filmava, aí voltava para o outro lado, daqui a pouco você ia ver, ele já estava filmando desse lado tudo de novo, quase igual, a diferença de ângulo quase nenhuma, né? Então, você está nessa posição de muita concentração, que é a montagem, e recebendo material que é feito por outras pessoas, é uma escola fantástica. Acho que todo mundo que quer dirigir tem que passar por isso. Bom, eu e minha família, né, eu, minha esposa e minhas 2 filhas, nós viemos para Paris. A princípio, a minha esposa entrou para o doutorado aqui, na Hautes Études, né, que é uma escola que é ligada à própria Sorbonne, e a gente veio
ia ficar 6 meses e eu tinha que voltar para o Brasil em abril para fazer um filme, que era um documentário, que era com uma produtora chinesa. Só que, obviamente, foi tudo cancelado e a gente acabou ficando. Eu comecei eu criei um outro projeto, que é esse projeto chamado Expats, e conseguimos o financiamento nos Estados Unidos para filmar a série aqui. Então, a princípio, nós estamos aqui até janeiro, e se a gente conseguir vender a série até lá, eu já fico para fazer uma segunda temporada. Aí depende do que vem pela frente e das oportunidades que nós teremos, né? Mas estamos em Paris, passamos toda essa pandemia aqui e, claro, né, Paris é sempre uma cidade maravilhosa para se estar, e eu já tinha vivido em Paris há 15 anos atrás, e não há dúvida nenhuma que o que Paris tem para oferecer para o mundo, além das belezas de construção que foram feitas ao longo dos séculos, são as conquistas sociais, né? Eu acho que a gente aqui está numa cidade onde as nossas filhas têm acesso à escola pública de muita qualidade. Nessa escola pública estão todas as pessoas do bairro, tem pessoas ricas, pessoas mais pobres, e está todo mundo numa mesma escola. Isso já é um grande feito de uma sociedade, né? Eu acho que o mais importante também, e um dos grandes objetivos que eu vim fazer aqui, foi fazer com que as minhas filhas vivam numa sociedade mais igual, né? Uma sociedade com princípios de igualdade, e que ao longo de 200 anos, né, de história dessas opções por igualdade, vem conseguindo construir uma sociedade realmente mais harmônica, e a gente viu isso muito claramente nessa pandemia, porque num momento assim onde as pessoas nos outros países estão perdendo emprego e estão ficando numa situação ainda mais terrível, aqui na França o governo está financiando os salários e as pessoas estão motivadas em continuar pagando seus impostos e fazendo com que esse ciclo funcione e continue, né? Sem contar que aqui eu também sou um estrangeiro, minhas filhas também são estrangeiras e são recebidas nesse ambiente público como qualquer outro francês. E isso é maravilhoso. Bom, há mais ou menos 6 anos eu comecei o projeto do filme Antes que eu me esqueça, que eu tive a ideia e comecei a escrever um argumento, e aí logo a gente mandou para um edital de roteiro do Ministério da Cultura e ganhou, e com esse dinheiro eu pude contratar a roteirista Luísa Parnes, que trabalhou comigo 3 anos, né, muito mais do que na verdade ela recebeu, claro, e nós ficamos trabalhando nesse projeto durante 3 anos e desenvolvendo o roteiro, enquanto a Silvia Fraia, que é a produtora executiva que começou, né, o projeto comigo, corria atrás de dinheiro, e nós tivemos uma grande sorte de ter, depois a gente começou a apresentar o projeto para várias pessoas, e o Carlos Saldanha, que é um diretor fantástico, né, que fez A Era do Gelo, que fez Ferdinando, que fez Rio, né, leu o nosso roteiro e gostou muito e resolveu trazer a Fox para dentro do filme, e foi assim que o filme conseguiu fechar o seu orçamento de produção. Então o filme foi lançado em 2018, o filme passou em 37 festivais internacionais, ganhou 17 prêmios e continua aí na sua carreira pelo Brasil nas plataformas de VOD. Hoje em dia você consegue achar o filme no Google Play, no Telecine Play, no Global Play, no iTunes, em diversas plataformas. Ainda não no Netflix, porque o contrato só vai permitir a gente colocar o filme no Netflix daqui a 1 ano. Então, as dificuldades de fazer o Antes que eu me esqueça, na verdade, bom, a primeira é aquela dificuldade que nós todos brasileiros temos, né, de encontrar o financiamento, né, porque muita gente querendo fazer filme, muitos bons projetos e muito pouco dinheiro para dividir entre esses projetos. E também porque o audiovisual brasileiro, infelizmente, ele vem batalhando por isso, mas ele não se torna uma indústria, né? Há muito tempo que
tem essa vontade, desde a década de 30 tem essa vontade de fazer o cinema brasileiro virar uma indústria. Tentou-se um pouco com a Cinédia, com a Atlântida, com várias outras iniciativas, a própria retomada do audiovisual brasileiro já na década de 90 e tudo, mas a gente ainda continua muito preso aos mecanismos que nós mesmos criamos, né, de financiamento. Ainda não virou realmente uma grande indústria. Apesar do povo brasileiro ser uma das populações que mais consomem o produto audiovisual, né? A gente ainda não encontrou esse caminho, espero que a gente encontre em breve. A segunda dificuldade, claro, né, é conseguir um bom elenco, né? E aí, para isso, eu chamei a Cissa Castello, que é uma grande produtora de elenco. Se você for ator, entre no site dela e faça o seu cadastro, né? Ela é uma grande produtora de elenco que leu o roteiro, gostou e quis fazer, né? E ela trouxe esse elenco, que foi o José de Abreu como Polidoro, né? Que a história se passa em torno dele. O Danton Mello, que assim, dentro da narrativa é o protagonista, que está ali meio vivendo a história. Nós temos a Guta Stresser, que é a Joelma, e a Mariana Lima, que foi maravilhosa para esse papel, né, que era a Maria Pia, a Letícia Snar, Augusto Madeira, Elcir de Souza aí, diversas outras. Até tivemos uma grande participação super bacana do Dedé Santana, que topou fazer e foi demais. Principalmente para mim, que vivi, né, nessa minha infância indo ao cinema, com certeza os filmes dos Trapalhões faziam grande diferença nas nossas férias. Normalmente era quando os filmes dos Trapalhões saíam, e então eu já tinha um vínculo emocional com ele bastante grande como fã desse cinema, e foi maravilhoso trabalhar com ele foi super atencioso e gosta muito do filme e continua falando sobre o filme. Bom, Dana, te conheço há mais ou menos 20 anos. Te conheci na época que você trabalhava muito mais como modelo e você, né, como você namorou um grande amigo meu que era o João Amorim, a gente andava muito junto e tínhamos esse grupo de amigos que muitas vezes conseguiam entrar em muitas festas importantes por sua causa, porque você era a modelo conhecida e que era convidada para todos os eventos. Você foi, né, nesse período uma modelo muito importante na cultura do Rio de Janeiro e criou também todos esses laços por ser essa pessoa generosa e sempre de bom humor, e tivemos muitas histórias de festa juntos. E então agradeço, né, por esse convite, por poder falar um pouquinho a minha história. Espero que as pessoas se inspirem para entrar no mundo do audiovisual. E quero deixar aqui um grande abraço a todos, sobretudo para você, Dana. Um grande beijo. Tchau. Então, meus amores, já deixa aí o seu like para o Thiago, para o vídeo do Thiago, para fortalecer o canal. Dá seu like, comenta, compartilha com todo mundo. E se você, danadinho, danadinha e danadinhe, que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, vai. Preta favelada, mãe solteira e tatuada. Preta favelada, mãe solteira e tatuada. Preta favelada, mãe solteira e tatuada.